Bom dia, meninos. Meu nome é Ana Paula, eu sou estagiária do curso de Química Licenciatura. Meu nome é Nathalie, eu também sou estagiária do curso de Química Licenciatura. Somos nós duas que estamos dando a eletiva Química dos Alimentos para vocês. Infelizmente, não teve como vermos a cara de todos, mas hoje a gente resolveu aparecer o rostinho aqui e vamos falar sobre as macromoléculas. Então, como a Nathalie falou, a gente está aqui para mais uma aula da nossa eletiva Química dos Alimentos. E a gente resolveu fazer essa aula diferente para ver se vocês animam para participar mais. E agradecer também quem já está participando e pedir para vocês participarem e nos apoiarem para a gente seguir com essa eletiva e finalizar ela com sucesso, né? Porque já que a gente tem que fazer, vamos dar o nosso melhor. Como a Nathalie falou, a nossa supervisora é a Cris, e hoje a gente vai falar sobre as macromoléculas. Dessas macromoléculas, a gente vai focar mais nos carboidratos, nas vitaminas, nos lipídios e nas proteínas. Iniciando, vamos lá, a química dos alimentos. Bom, a partir do momento em que a gente se alimenta, o que acontece? Esses alimentos eles vão sofrer transformações nos nossos organismos. Essas transformações são responsáveis pela estrutura das células e também pela energia do nosso corpo, para a gente conseguir fazer as nossas atividades do nosso cotidiano. Assim, devido a essas transformações, a gente consegue caminhar, falar, a gente consegue se alimentar, a gente consegue fazer as nossas atividades diárias. No estudo dos alimentos, a gente tem várias substâncias, várias macromoléculas, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas, os minerais, os conservantes, os corantes, os aromatizantes e a água. Em um alimento, a gente consegue encontrar N substâncias. A gente não tem só o carboidrato. Igual uma banana, a gente também tem as vitaminas. Em um suco de caixinha, a gente não tem só o conservante. O pessoal fala que tem vitamina C. Uma coisa que a gente vai ver também é, será que tem vitamina C? Porque na caixinha fala vitamina C. Tem muita coisa para se discutir e tem muita substância presente nos alimentos. E aí, depois do que a Nathalie falou, a gente vai iniciar vendo os lipídios e os carboidratos. Os lipídios e os carboidratos, a função biológica deles no nosso organismo, os dois, é o quê? É como eu disse anteriormente, é fornecer energia para o funcionamento das nossas células. Esse fornecimento de energia para as células vai fornecer energia para o movimento, para o aquecimento, para o crescimento do corpo e para todas as outras atividades que a gente faz diariamente. Bom, o que é o lipídio? O lipídio são as gorduras, exemplos de onde a gente encontra lipídio, bacon, batata frita e N outras coisas. Carboidrato, é como você já vê no dia a dia, arroz, batata, mandioca, farinha e mais um monte de outros produtos. Em relação às proteínas, elas constituem a estrutura das nossas células e tecidos. Ela regula o nosso metabolismo e é responsável pelo crescimento e a recomposição do organismo. Ou seja, o pessoal fala que a gente precisa de proteína quando a gente vai fazendo academia. Você pode perceber que as pessoas ingerem muito frango, muito ovo. Por quê? Porque é rico em proteína. As proteínas, elas são essenciais para manter o nosso corpo, para manter o nosso organismo, nosso metabolismo. Ela dá estrutura, dá força para os nossos tecidos. Sem proteína, a gente não consegue parar em pé. Aí agora, passando para as vitaminas. Bom, todo mundo meio que deixa as vitaminas mais de lado. Mas como as outras macromoléculas que a gente já introduziu, as vitaminas também são importantes para o nosso organismo. Por quê? Elas são responsáveis pelos processos vitais do nosso corpo. E aí a gente falando processos vitais. Após que vocês ficaram daí, tá, mas o que é processos vitais? Aí a gente trouxe alguns exemplos. Processos vitais, a gente tem a responsividade, que é a capacidade de detectar e responder às mudanças do nosso meio externo e interno. Um exemplo, mudança de temperatura.
Quando está frio, quando está calor, o comportamento do nosso organismo ele muda. Então, as vitaminas são responsáveis por esse processo vital. É responsável também pelo movimento, que é o caminhar, o comer, o falar, fazer exercício e N outras coisas, que é, no caso, a contração muscular. A gente tem o metabolismo, que é as mudanças que o nosso corpo faz, que também é um processo vital. A gente tem o catabolismo, que é a quebra de moléculas de estruturas mais simples, que é a nutrição. E a gente tem o anabolismo, que é a construção de moléculas que são base das estruturas mais simples, que é a proteica. E aí fica a dúvida, uma alimentação natural é garantia de uma boa saúde? E por quê? E aí, falando também dos carboidratos, a gente vê por aí na mídia, muita gente falando que os carboidratos, eles devem ser tirados da nossa alimentação. Por quê? Por causa do excesso de peso. Só que aí agora a gente vai analisar. A gente pode ver que o carboidrato, ele vai aumentar o triglicerídeo do nosso corpo. E assim ele vai aumentar o tecido adiposo, que no caso é a gordura. E vai aumentar o peso. Engorda? Engorda. Só que a falta desse carboidrato na nossa alimentação, ela vai resultar em cansaço, emagrecimento, desânimo, fraqueza, depressão, irritabilidade e até a desnutrição. O que a gente pode ver? Bom, eu não posso ficar sem carboidrato, porque sem carboidrato eu não vou ter energia. Eu vou ficar mais cansada, fraca, eu vou ficar mais depressiva, eu vou ficar mais nervosa, porque o carboidrato ele é fonte de energia importantíssima para o nosso corpo. Não dá para tirar ele. O que acontece? O que a gente tem que aprender a trabalhar? A questão do excesso. Preciso de carboidrato? Preciso. Mas eu preciso de uma quantidade determinada. Eu não preciso sair comendo todo o carboidrato do mundo, porque sim, vai aumentar o peso. Mas eu tenho que aprender a balancear, a equilibrar, para poder não me fazer mal. Ou seja, tudo em excesso, a gente vê todo mundo falando isso, tudo em excesso é prejudicial, e realmente é. No caso, um exemplo desse ditado é os carboidratos. E a questão dos lipídios e das gorduras que as pessoas falam que faz tanto mal. Será que faz tanto mal? Igual na pirâmide alimentar, ela está presente. Está aqui lá no topo, lá em cima, né? Ou seja, lá em cima você pode ver que a pirâmide faz assim. Ou seja, o que está em cima ele é menor, em menor quantidade. A gente não deve tirar toda a gordura, porque senão o nosso corpo não sustenta. Igual se você fica muito tempo, não sei, sem comer, sem praticar atividade física, o seu corpo vai precisar de uma certa energia. Essa certa energia, ela está retida nas gorduras consumidas. Ela que vai dando energia. A gente precisa pelo menos de um mínimo de gordura. Precisamos. Não quer dizer que a gente tem sempre que ingerir, mas é necessário. Igual a gordura aqui, geralmente, quando fala ali na pirâmide alimentar, não fala assim, basicamente, batata frita, sanduíche, que é o que a gente gosta muito de comer. Só que você pode consumir esse alimento? Até que pode. O problema é o excesso. Nada, como a Ana disse, nada em excesso faz bem. Então, tem que ter um equilíbrio. Tudo na vida da gente precisa ter um equilíbrio. Nada em excesso faz bem, também quando falta pouco também não faz bem. O excesso pode causar doenças como câncer, doenças cardíacas, obesidade, a questão das veias, o excesso da gordura, nas vezes elas entopem, pode levar a pessoa até à morte, algo muito sério. Ou seja, precisa, mas não em excesso. A gente tem que ter um equilíbrio. E aí a gente vem também com a função das proteínas no nosso organismo. As proteínas, elas são importantes para a nossa estrutura e como função catalítica, que no caso é as enzimas. As enzimas, elas são responsáveis pela quebra das moléculas, quebra da gordura, quebra do carboidrato. E além dessas funções da proteína, a proteína ela também é responsável pelo transporte de outras células,
que no caso é a hemoglobina, ela também transporta o oxigênio no nosso sangue, a proteína hormonal, a proteína de proteção e, por fim, a função nutritiva. Essa proteína de proteção, ela é o quê? Ela é os nossos anticorpos, como a imunoglobina, que no caso é responsável por deixar o nosso corpo mais imune a algumas gripes, a algumas viroses. Então, as proteínas também têm a sua importância. O que a gente quer deixar claro para vocês? A gente quer deixar claro para vocês que o nosso corpo ele é como se ele fosse uma empresa. Uma empresa, ela tem cada funcionário para fazer um trabalho. Se eu tiro um funcionário, a empresa não vai funcionar mais do mesmo jeito. Ela não vai funcionar perfeitamente como antes. O nosso corpo, ele é exatamente igual. A gente tem cada macromolécula, cada uma com a sua função. Ou seja, se faltar uma, vai prejudicar, vai causar alguma deficiência no nosso corpo. Então, a gente tem que saber trabalhar, balancear e consumir um pouco de cada macromolécula, cada uma com a sua determinada quantidade, para não pecar no caso do excesso. E em relação às vitaminas, voltando, né? Elas são essenciais para o crescimento e reparação dos tecidos vitais. Se vocês repararem, quando eu falei sobre as proteínas, eu também falei que elas são essenciais para o metabolismo e para a reparação dos tecidos. Ou seja, a gente precisa de tudo, de cada coisinha no seu lugar. E a gente não fala vitamina, a gente fala vitaminas, não é só uma vitamina, que é uma coisa que não é muito falada, a questão da vitamina. Tanto que quando a gente pega um rótulo, foi que a gente deu uma olhada algumas semanas atrás, a vitamina, ela, o que está presente ali é carboidrato, proteína. Isso não quer dizer que a vitamina ela não seja essencial e ela não esteja presente. Ela está presente, ela não é tão falada, mas ela é essencial. A gente precisa da vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E. A falta de vitamina é muito prejudicial. Eu digo por experiência própria, porque eu faltei vitamina, fiquei muito ruim por conta da falta de vitamina D. E é uma vitamina D, se você pegar um solzinho ali de manhã cedo. E é algo muito importante. Ela promove o bem-estar físico e mental. Sim, mental. Porque a falta de vitamina, ela também ocasiona na questão da mentalidade. Você está com dificuldade de estudar, de prestar atenção, talvez seja por conta da falta de vitamina, que é um dos meus problemas. A falta de vitamina D. Uma coisa também a se pensar é a questão da vitamina D, igual eu não consumia vitamina D, eu não pego muito sol. Mas será que o remédio, se eu tomar o remédio, já está suprindo a vitamina D? Já pararam para pensar? Uma coisa a se pensar, uma coisa muito interessante. Mas é essa mensagem que eu queria deixar, a questão da realmente o nosso corpo é uma empresa, como a Ana disse, igual uma empresa precisa de todos ali, todos os funcionários. Já pensou se falta o secretário? Ou se falta a pessoa que limpa, que faz a limpeza, que caos que não ia virar. Ou seja, que caos vira no nosso corpo. Mas seja só uma vitamininha. Ah, eu consumo vitamina D, mas a vitamina C... E aí? A gente precisa, é necessário dar força para o nosso corpo. E é como a Nathalie está dizendo, agora com essa pandemia as pessoas focaram vitamina C, vitamina C, vitamina C, por causa da gripe. Bom, a gente só lembra daquilo na hora do caos. Agora na pandemia todo mundo falando de vitamina C, mas será que é só a vitamina C que o nosso corpo precisa? Como a Nathalie falou, tem a vitamina D que é responsável pelo nosso físico e o nosso mental. Tem as outras vitaminas que são responsáveis pela queda de cabelo, pela unha mais fraca. Então, a vitamina é essencial para o nosso organismo, assim como a proteína, carboidrato, lipídio, cada um com a sua função. Aí, uma pergunta que a gente quer frisar para vocês. Uma alimentação natural, ela é garantia de uma boa saúde? Se você concorda, por quê? Se você discorda, por quê? E aí a gente pede para que você deixe comentário ou no nosso... A gente vai criar um canal no YouTube para colocar os vídeos, alguns vídeos para as aulas, ou no WhatsApp. Quem não conseguir acessar o YouTube, comenta no WhatsApp mesmo. Quem não conseguir acessar o WhatsApp, comenta no YouTube. E aí a gente vai fazer o balanço de frequência através desses comentários. E a gente quer agradecer a participação de cada um e pedir para que vocês
Participem, continuem participando. Os que ainda não participarem, vamos participar, já que a gente está fazendo, vamos fazer uma coisa bem feita. Vamos trabalhar junto para a gente terminar essa eletiva e ser uma coisa que agregue alguns conhecimentos para o nosso cotidiano. Lembrando que eu e a Nathalie estamos em processo de formação, a gente está trabalhando com você, está estagiando, então a gente já pede perdão por alguma informação que a gente se precipitou e pedir para vocês também não se basear só no que a gente está falando, mas sejam curiosos, façam pesquisas, busquem livros, busquem outros profissionais que falem sobre a mesma área, para vocês terem um conhecimento maior a respeito do que foi falado nesse vídeo. Sim, por favor, participem. A participação de vocês é muito importante. Igual, eu sei que não está sendo da forma como planejamos. Tinha muita coisa para a gente falar para vocês. Muita coisa que vocês têm para nos ensinar também, porque sabemos que vocês sabem muito. Mas, infelizmente, é isso que a gente está tendo para hoje. Por favor, participem. Estamos fazendo tudo com muito carinho. E a participação de vocês é muito importante. Sem vocês não teria eletiva. E a gente está tentando fazer algo que seja útil, que vocês possam utilizar, que possam levar para a vida de vocês. Esse é o nosso recado e muito obrigada, gente.